É que eu vou falar agora sobre o filme do Spielberg, que é A Lavanderia. Esse filme já tem um certo tempo, parece que é 2019, né? Então vou fazer um comentário que é um filme importante. É lógico que o Spielberg é considerado provavelmente o maior diretor do mundo, né? Então tem que se levar em consideração que é um filme feito por ele, é um filme que vai ter uma importância, até porque sempre vai ser a nível de superprodução, né? Isso é Hollywood a pleno vapor, né? Então o que acontece? O filme ele apresenta uma ideia, ele tem um conceito, né? É um filme que mostra a questão da lavanderia seria a corrupção, né? O esquema internacional em que se faz o trâmite ilegal de dinheiro, em que se faz a lavagem do dinheiro, enfim, toda uma coisa ligada a uma ilegalidade e uma criminalidade. Eu não vou aqui me ater aos detalhes do filme como comentarista, como crítico, né, de cinema, porque isso tem quem faça. O meu comentário vai ser realmente sobre o conceito do filme, a ideia que o filme tenta passar, que na verdade ele passa. O Hollywood, na verdade, como você sabe, sempre foi, principalmente, né, de uma forma predominante, uma máquina de propaganda americana, do próprio sistema americano, o império americano, e do próprio sistema capitalista como essência, né? Então esse filme ele é bastante hollywoodiano nesse sentido. Tem o melhor diretor do mundo, tem uma superprodução e se lança uma ideia política, uma ideia econômica, uma ideia, um conceito ideológico que está muito predominante hoje no mundo inteiro, né? Que é o pensamento dos grupos dirigentes, das elites mundiais, estão sustentando esse pensamento. O que seria esse pensamento, essa ideia? O filme apresenta o tempo todo foco na questão do dinheiro ilegal, da corrupção. No final ele pune, ele prende alguns lá que estavam fazendo, os advogados que faziam lá o trambique. Então tem toda uma ideia assim, de focar nessa questão da corrupção em si e de um moralismo em que o sistema consegue realmente, se ele se movimentar, se ele usar os seus recursos, ele consegue tirar o grande problema do sistema, que é o mecanismo da corrupção. É evidente que essa ideia de que o problema do sistema é a corrupção, ela é falsa. Porque, na verdade, qual é o grande problema? Lógico que a corrupção existe. Mas, na verdade, qual é o grande eixo, qual é o grande centro do problema atual, a nível social, a nível econômico, a nível civilizatório? É justamente a exploração do grande capital. As suas inúmeras formas de exploração, dos mecanismos de controle de informação, de controle legislativo, de opressão policial, de opressão militar, que explora a grande massa da humanidade, né? Isso em detrimento, né, para benefício, né, de pequenos grupos de capitalistas. Então esse realmente que é o grande problema do sistema atual. É um sistema capitalista em crise muito visível, em processo cada vez mais inviável, e um sistema que evidentemente luta para se manter no poder, porque isso é justamente o papel histórico de toda a classe dominante, se manter no poder. Então esse filme procura justamente fortalecer essa ideia de que você pode manter o sistema, um sistema de exploração voraz, né, da forma, com todos os seus efeitos, com toda a sua, quer dizer, o seu desastre, né, em todos os níveis, né, que ele causa. A gente não precisa aqui enumerar o que está acontecendo no mundo, os problemas tanto no primeiro mundo quanto nos países mais pobres. Isso se generaliza, né, essa inviabilidade pelo mundo inteiro, e a carência de solução para os grandes problemas da humanidade, a mecanização, o desemprego da mecanização, o problema da previdência, o problema da poluição, da saúde pública, enfim, do controle dos grandes monopólios sobre os interesses da sociedade. Enfim, os problemas são inúmeros, a gente não precisa aqui ficar enumerando porque já são conhecidos. Então, o grande problema dessa sociedade é esse mecanismo de exploração que mantém o capitalismo e que leva como subproduto o restante dos efeitos colaterais e dos problemas civilizatórios que a gente vive aí. Então você fazer um filme focando na corrupção, o que na verdade, o que esse filme tenta dizer, que realmente é um conceito ideológico da atualidade, é que o sistema é muito bom. O sistema, se ele for aplicado, ele vai dar solução para tudo e ele funciona muito bem.
a questão que existem os corruptos que destroem e atrapalham o sistema. Então, na verdade, é um filme ideologicamente comprometido, é um filme que passa uma ideia falsa, que não vai no X da questão, não vai realmente no eixo da engrenagem do problema, que é justamente a falência do capitalismo e o processo voraz de exploração do capital contra as pessoas, contra o trabalhador, contra a sociedade. Então esse filme, apesar de muito bem feito, né, ele é sobre produção, ele tem um diretor fora de série, você tem um espetáculo bonito, né, visualmente falando, né, como filme propriamente, mas a sua ideia é meramente uma reprodução da máquina ideológica americana. É o conceito de afirmar um sistema dominante, as ideias desta classe dominante, que agora está em final de ciclo desse século XXI.